Fala amigos do canal Caps Lock, aqui é Araújo e este é o vídeo que eu sei que vários de vocês estavam esperando sobre Final Fantasy XV. É uma análise um pouco mais detalhada e profunda do demo, o episódio do Sky e de tudo que a gente sabe até esse momento a respeito do jogo. Como muitos de vocês devem estar acompanhando, eu já botei vários outros vídeos no canal, tem uma playlist dedicada só a conteúdo de Final Fantasy agora no canal, para quem quiser acompanhar as informações anteriores. E é importante saber que não dá para tirar leite de pedra, sangue de pedra, leite de boi, ou o diabo 4 se queira falar. Algumas coisas você não pode tirar de outras coisas. E existe um conteúdo limitado dentro desse demo. Então, antes de eu entrar nas mecânicas e minúcias do demo em si, eu quero falar um pouco a respeito das minhas opiniões gerais sobre o demo. Primeiro, é importante entender que esse demo representa mais ou menos 60% do jogo em seu estado final. Isso foi declarado pela própria equipe de produção da Square. Esse demo é construído a partir de uma versão do jogo 60% pronta. Não é a versão final ainda, coisas vão ser mudadas, coisas vão ser alteradas, muita coisa nova vai entrar, muita coisa velha vai sair. Essa é a última versão do jogo que eles tinham que rodava. E foi isso que eles colocaram pra fora. E o motivo pelo qual a Square colocou esse demo no mundo afora é porque eles precisavam. Jogos de console no Japão estão passando por uma época horrível, é um momento péssimo para videogames de custo caro de produção no Japão. Final Fantasy está muito fraco como uma marca há alguns anos. Final Fantasy Versus 13, que agora é 15, demorou demais para sair, mudou demais, a Square mudou muita coisa, ao invés de padronizar e focar os seus conteúdo de produção numa linha mais racional e lógica, ela sempre tentou ser mirabolante demais e acabou tropeçando no próprio pé. Então eles precisam colocar esse conteúdo pra fora, eles precisam que pessoas olhem pra Final Fantasy, pensem em Final Fantasy, falem de Final Fantasy. E é por isso que nós temos esse demo agora. E é por isso que em certa parte, é o motivo pelo qual o Final Fantasy Type Zero foi lançado nos Estados Unidos em inglês, pro PS4. Ele foi meio que a forma que a Square fez de recuperar um pouco de dinheiro vendendo Type Zero, porque existia uma necessidade desse jogo, as pessoas queriam esse jogo. Type Zero foi sucesso no Japão, vendeu mais de 800 mil cópias só no Japão, e alguns importados também, mas é claro que importado não é um volume tão grande assim. E eles resolveram lançar pro PlayStation 4 como uma forma de empurrar o demo de Final Fantasy XV. E aqui estamos, finalmente. E aí a gente parte pro que o jogo é. Vamos para fatos, vamos para informação. E o tutorial de combate que vocês já viram aqui na tela é bem básico. A mecânica do jogo é que você tem um movimento com Noctis em 3D, você se move livremente com o personagem, você tem um Locom para travar no seu alvo, e a gente vai falar do Locom mais um pouquinho daqui a pouco, e você tem os seus ataques, você tem um combo, que ao mesmo tempo é super simples de entender, mas é bem complicado de dominar. Então é algo que qualquer pessoa pode usar esse sistema de combate. Mas se você realmente quiser ser foda com ele, você vai ter que aprender um pouquinho do ritmo, um pouquinho do espaço de tempo entre as ações, as diferentes armas. Tudo isso é uma coisa que você vai ter que absorver ainda com o jogo. Nós temos a mecânica de dash, de teletransporte, que mudam o jogo completamente, são coisas completamente novas e super interessantes, que funcionam muito bem. Quando eu estou atravessando o mapa do jogo entre objetivos de missão, eu não quero parar a cada 15 segundos por uma luta que vai levar 30 minutos. Não é exagero, 30 minutos. 2 minutos também é lento. Eu quero... Encontrei um inimigo que eu sei que é mais fraco do que eu quero derrotar ele em 15 segundos. 1, 2, 3, bum, detonou, próximo. Prossiga, avança. Vamos avançar com a história, vamos tocar pra frente. Eu quero um fluxo contínuo de jogo. E aqui nós temos isso
com até que essas mecânicas de teletransporte, de avanço, que a maioria delas estão travadas dentro do combate. Muitas das técnicas de Noctis você só pode utilizar quando você estiver ativamente em combate. Existe um elemento grande de exploração aqui também. Você tem que andar pelo mundo, você tem que bater perna mesmo. Exceto quando você estiver com um carro. Com um carro você vai pelas estradas e você vai viajar pelo mundo de Final Fantasy. E a gente está meio que mal acostumado com o Fast Travel. Abre o mapa, clica no botãozinho, bum, você está lá. Se eu tenho um mapa gigante, eu quero andar pelo mapa. Eu quero ter opções de andar pelo mapa rápido. Eu quero ter uma airship em Final Fantasy XV que me permita atravessar o mapa em 30 segundos. Mas eu quero chegar lá, não começar lá. Entende a diferença? É para aí que nós estamos. Então, outra coisa importante é... Nós temos essas mecânicas de jogo, a gente vai entrar em detalhes sobre elas em 1 minuto. Nós também temos a navegação pelo mundo durante o dia e durante a noite. O período do jogo durante o dia, ele é mais longo do que o período do jogo durante a noite. E a noite é muito mais perigosa do que o dia. Mais inimigos aparecem, inimigos ficam mais agressivos e eles perseguem você mais. O jogo é bem mais ativo. E uma coisa muito importante sobre o combate e que eu gostei muito, porque ela é ligada... Isso é uma ideia ligada à história do jogo. É o fato de que Noctis é um príncipe que está fugindo, ele está sendo perseguido. E você tem esses monstros pelo mundo pelo qual ele está atravessando, e você pode escolher caçar esses monstros ou não, mas você também está sendo caçado. Existem inimigos que estão lhe perseguindo. E à medida que você vai ficando com um nível maior, esses inimigos começam a ficar mais fortes também. Os que te perseguem, eles começam a vir mais fortes em cima de você. O que faz sentido. Porque se o cara que você quer capturar tá ficando mais forte e derrotando todo mundo que você manda atrás dele, você não vai continuar mandando a mesma força fraca de novo. E uma coisa interessante é que quanto mais tempo você passa em um lugar só lutando, maior é a chance dos caras que estão te perseguindo te localizarem. É a grande nave que aparece voando pelo mapa e joga soldados aonde você está. Então você está num combate com 3 inimigos e de repente, porque você demorou demais para matar o inimigo, uma nave te localiza, vem até você e joga 6 inimigos em cima de você. E agora você está lutando contra 9 pessoas. E um negócio muito interessante é que o XP que você ganha dos inimigos não é muito grande. O XP vai ser alterado no jogo final, tenho certeza disso. Ele não está equilibrado aqui. Eu fui do nível 9 para o nível 45 em cerca de 4 horas. Isso não vai ser assim na versão final do jogo, óbvio. Mas mesmo assim, não é equilibrado. Mas o XP que você ganha dos inimigos não é muito, é pouco. Mas o multiplicador que você ganha de XP por vencer os inimigos é ligado diretamente à sua performance em combate. Então quantos parries você fez, quantas vezes você bloqueou e contra-atacou um ataque do inimigo, a velocidade com que você venceu o inimigo, quanto dano você sofreu, tudo isso faz com que você ganhe mais experiência, porque você teve uma performance melhor em combate. E quando você tem muitos inimigos em cima de você, a sua performance começa a cair, o que também faz sentido. E você acaba recebendo menos experiência. Então chega um momento no combate em que para de valer a pena a luta. E você é obrigado a fugir. O que faz sentido. Eu estou sendo caçado por inimigos. Se eu ficar parado em um lugar só, lutando infinitamente, uma hora o esforço do meu combate e o risco ao qual eu estou me expondo de ficar lutando de novo, vai ser muito maior do que a recompensa que eu recebo por lutar bem e lutar constantemente, várias vezes, do que só me jogar no meio do campo e deixar os inimigos ficar vindo pra cima de mim. Não tem um grind em Final Fantasy XV. No demo, você não tem um grind de verdade, é um outro tipo de busca por XP. Você tem que localizar os locais certos. Eu posso derrotar... ali tem um inimigo que eu sei que dá bastante XP. Os Garulas, que são esses mamutes amarelos enormes que aparecem no demo. Eles dão bastante XP.
mas eles são muito difíceis de vencer. Então uma coisa que eu posso fazer, eu localizo onde tem um grupo de garulas, eu vou pro campo dormir para passar a noite, e aí na primeira hora da manhã eu vou lá e caço aquela garula. Porque eu sei que eu consigo matar ela antes que o inimigo me localize. E aí eu consigo uma boa experiência naquele combate, e eu posso sair do campo antes que as coisas fiquem complicadas demais pra mim. E esse equilíbrio é interessante. Esse é um elemento que você não tinha, que não era possível ter nos Final Fantasy de antigamente. Então vamos avançar para o primeiro item que a gente vai falar a respeito das mecânicas do jogo. Vamos começar a detalhar isso mais a fundo, porque você já ouviu minha voz demais. E essa é a mecânica de Lock-on. O Lock-on você faz com o R1, perdão. O R1 do seu controle. E o que você faz é que você apenas bater o dedo, ele vai mirar no inimigo que estiver à frente de Noctis. Se eu segurar o botão, um segundo íconezinho vai aparecer e eu vou estar no meu Soft Lock. O Soft Lock vai manter o meu inimigo mirado, mas a mira vai soltar para quando eu estiver movendo a câmera. Então não importa para onde eu mova, eu vou para a próxima mira. Se eu segurar e apertar R3, que é o analógico, eu vou fazer um Hard Lock. O Hard Lock mantém que aquele inimigo que eu mirei preso na minha mira, não importa onde a câmera esteja. Então são 3 níveis de Lock-on. Eu posso manter o inimigo na minha mira sempre aquele que estiver na minha frente, ou eu posso escolher um inimigo independente da câmera e sempre ter ele travado na minha mira, ou eu posso não usar o Lock-on e lutar livremente, mirando os meus ataques manualmente. Isso é uma boa forma de você focar os seus alvos durante o combate, ou então escolher priorizar os seus alvos. Agora vamos falar sobre níveis. Níveis você consegue acampando, e é bem simples. Quando você vai acampar, a experiência acumulada de todas as suas lutas é transformada em XP e jogada no personagem imediatamente. Então é fácil ganhar múltiplos níveis de uma vez só. E você ganha buffs. No exemplo aqui nós temos Prime, Sharp e Immune. Então você ganha mais experiência, você causa mais ataques críticos e você fica imune a Poison, porque você fez uma refeição forte. E a refeição é baseada nos alimentos que você consegue no campo. Outro item que eu quero comentar a respeito, e é só um detalhe, mas é interessante falar, porque faz parte da mecânica do jogo. E isso é que você tem dano por queda. Ou seja, se você cair de uma certa altura, você sofre dano. Aqui, por exemplo, vocês podem ver que eu estou a uma altura que é mais ou menos um pouco acima do Noctis. E eu pulo 2 vezes o Noctis e eu não sofro dano. Mas se eu for para um ponto mais alto na mesma área e saltar, eu sofro um pouquinho de dano. Depende da altura da qual você cai. Então é mais ou menos 3 vezes a altura do Noctis é o suficiente para você sofrer dano por queda. E isso é um elemento que é interessante saber, porque é ligado à exploração, principalmente de ambientes de cidade, que nós sabemos que existem no jogo. Porque você vai ter uma exploração vertical acontecendo. Então, você pode muito bem se colocar num ponto muito alto, ser atacado por um inimigo, cair desse ponto e sofrer dano por queda. Então é uma nova mecânica graças à exploração em 3D. Outra coisa que nós vamos falar, agora nós vamos entrar no que eu sei que vocês querem saber também, que é a parte do combate. Como os ataques funcionam. Você aperta quadrado para atacar no PlayStation 4. E isso utiliza a arma do seu primeiro slot. E o Noctis, mesmo se você não estiver com o Lock-on, mas ele estiver numa região próxima ao inimigo, o ataque é sempre suavemente direcionado na direção do inimigo. Você pode ver isso com as garulas. Mesmo eu de costa para elas aqui, quando eu aperto quadrado, o Noctis automaticamente vira na direção em que existem inimigos. Eu não estou em combate, eu não estou em Lock-on, as garulas não estão agressivas a meu respeito, não teve agro, mas só o fato de que tem um inimigo próximo já afunila o combate na direção de potenciais inimigos. Porque atacando é como você inicia um combate. E apertando quadrado, eu dou o meu ataque inicial. Agora, se eu apertar quadrado e depois apertar quadrado de novo, eu troco da minha primeira arma para minha segunda arma. E essa, se eu segurar quadrado, é o meu combo. Eu vou ficar fazendo ataques com essa arma continuamente. E isso é independente da arma que eu esteja equipado.
E diferentes armas têm diferentes ritmos e diferentes velocidades, algumas causam mais dano, outras menos. Esse é o meu combo inicial, é a forma como o combate funciona. Você tem um opener, que é o seu primeiro ataque, e você tem o combo, que é o seu segundo ataque. E se eu saltar e atacar, eu uso uma arma que está equipada exclusivamente para isso. É a função de ataque saltando, que é a mesma arma que você vai utilizar se você cair de uma altura e atacar o inimigo. Então aqui eu entro em combate direto com o inimigo, você pode ver. Eu ataco o meu opener e automaticamente o Noctis troca para a segunda espada e é o combo contínuo. Atacando, 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 enquanto eu estiver segurando o quadrado. É o combate normal do jogo. O que eu posso fazer é, enquanto eu estou acertando o inimigo, se eu soltar o quadrado e apertar de novo, o Noctis vai trocar para o Finisher. O Finisher é a terceira arma que está equipada com o Noctis. É a arma que ele foca para finalizar o combo e geralmente é a que causa mais dano, é onde você vai colocar suas armas mais pesadas. Então você tem esse combo de ritmo 1, 2, 3. Eu abro com uma arma, continuo com outra e finalizo com outra. E eu também posso utilizar o meu Warp para me deslocar para pontos altos. Quando estou em Warp, nas torres e outros lugares, por exemplo, eu recupero meu HP e meu MP mais rápido. Outra forma de fazer isso é se eu estiver escondido atrás de uma rocha e apertar L1, eu vou estar me bloqueando, eu vou estar me defendendo e vou estar recuperando HP e MP da mesma forma. Agora, também falando sobre combate, vamos falar um pouquinho sobre esquiva nesse outro vídeo que vocês estão vendo, em que eu tenho um grupo grande de inimigos. E eu vou me jogar no meio desses inimigos e utilizar o meu Warp para me defender deles. Se eu apenas segurar o meu botão de defesa, a Noctis vai automaticamente desviar de qualquer inimigo que me atacar, mesmo que eu não esteja vendo o inimigo ou se eu estiver com o Lock-on em outro alvo. Mas se eu fizer um dodge e o inimigo me atacar automaticamente, eu vou tomar dano. E isso vai custar o meu MP. E quando eu tomo muito dano, eu fico em estasis. Noctis fica quase sem possibilidade de se defender nenhuma e fica muito fraco. E ele tem que se recuperar o seu MP se afastando do combate para poder sobreviver. E também é bacana você notar que a partir do momento que você entra em estasis ou que você começa a sofrer dano, os seus aliados imediatamente, porque eles são seu guarda-costas do príncipe, imediatamente eles vêm até você e bloqueiam os ataques inimigos. Eles ficam na frente de você para te proteger dos inimigos. E isso eu acho muito bacana também. Vamos falar um pouquinho sobre as armas aqui. Você tem ali no início, você tem as suas armas combinadas. Aqui no caso eu botei uma lança e a Zweihander, que é a espada pesada, no primeiro e segundo slot. Então eu sempre vou abrir com a minha lança e sempre vou continuar com o meu Zweihander. E eu posso colocar as minhas armas em qualquer ordem. Vocês podem ver que são duas armas lentas e pesadas. Elas causam muito mais dano, mas elas acertam apenas uma ou duas vezes por inimigo. E se o inimigo for rápido, é muito difícil de mirar nele, porque Noctis tem que preparar o ataque e acertar. E eu botei a espada no meu ataque de pulo, o que deixa o meu ataque de pulo muito rápido. Agora vamos brincar um pouquinho aqui com as armas. Eu vou tirar o meu Zweihander e vou colocar uma espada na segunda posição. E vou tirar o Partizan, que é a lança que eu coloquei no primeiro lugar, e vou botar a Zweihander lá. E você pode ver que imediatamente o meu combo muda. Zweihander abre e a minha espada segue. Então eu tenho uma abertura forte e lenta, seguida de uma espada rápida e contínua. E a minha lança em cima. Eu gosto muito da lança na posição de salto também, porque ela causa bom dano e ela tem um alcance bom. E isso também faz muita diferença. É um combate bem mais estratégico. E você tem as posições das armas no sistema de combate. Cada uma delas tem uma função diferente e elas têm habilidades diferentes. Então você tem armas que quando você está utilizando, elas recuperam o seu MP ou o seu HP, ou elas aumentam a sua defesa, ou elas dão algum outro bônus passivo para Noctis. E você equipar esses equipamentos de uma forma a customizar o seu personagem é algo importante, é algo que você precisa fazer no jogo para realmente ter uma noção dos diferentes combos que você pode fazer. Não existe necessariamente um combo melhor do que outro, mas é uma questão do seu estilo. E você pode fazer essa troca de armas no meio do combate. Então, se eu tô num combate com inimigos mistos entre pesados e rápidos, eu posso focar no inimigo que eu sei que é bem pesado e usar só as minhas armas mais fortes nele. E aí, quando eu sobrar os inimigos pequenos, um simples pause como eu estou fazendo nesse exato momento na tela,
eu troco as minhas armas de posição, boto, por exemplo, como eu botei aqui, as 2 espadas na frente, para ficar, são as armas mais rápidas que eu tenho, e pronto, o meu personagem agora ele se torna mais rápido no combate. Eu abro com uma espada e troco para outra, e o meu combo se torna muito mais rápido e eficaz. E, embora eu não cause tanto dano, eu acerto mais vezes. E essa é uma noção de como funcionam os combos no jogo. Vamos falar agora rapidamente sobre detecção. Na parte do topo da tela você vai ver uma linha vermelha. Isso quer dizer que algum inimigo te viu, mesmo que você não consiga ver o inimigo. Você está ciente de que alguém está te observando e ficando agressivo em sua direção. Quando a barra vermelha cobrir a tela, o topo da tela todo, você automaticamente entra em combate. Para você evitar o combate dessa forma, você tem que sair correndo em outra direção. Fuja e se proteja se você estiver evitando o combate. No caso com esses cães, eles dão pouquíssimo XP, apenas 15 cada um. Mas é uma boa forma de pegar um pouquinho de XP num combate rápido. Durante a noite, os goblins aparecem. Eles só aparecem à noite, eles saem das cavernas para vir saltar e atacar no mapa. E eles são muito perigosos. Primeiro, eles roubam as suas potions. Segundo, eles causam poison no seu personagem. Terceiro, eles são rápidos e numerosos. Então, ficar combatendo à noite é muito fácil você entrar em problemas, porque eles aparecem no mapa, eles não ficam em um lugar específico. Qualquer lugar aberto durante a noite tem uma chance de ter um grupo de goblins perto de você. E aí vocês podem ver que eu estou utilizando as habilidades de Noctis para lutar. Eu usei o Full Thrust e o Dragon Jump. O Full Thrust ele é excelente porque ele ataca em linha reta, mas ele demora muito para sair. O Dragon Jump ele também demora, mas o problema é que ele é quase inútil contra inimigos rápidos, porque Noctis vai cair no ponto onde o inimigo estava. Se o inimigo não continuar naquele ponto, ele acerta nada. Então o Dragon Jump é muito mais útil contra inimigos grandes ou lentos. E aí vocês podem ver que é uma forma de manter o combate fluindo, usando os meus combos, e mesmo enquanto eu luto contra esses inimigos, outros inimigos podem ir aparecendo ao meu redor, porque é de noite, e os goblins estão pelo mapa a noite toda. E a melhor forma de você evitar esse tipo de combate, se você estiver evitando os goblins, é ir acampar. E você tem uma opção no menu que permite você se teletransportar imediatamente para o último acampamento que você utilizou. E isso é importante também ter. A outra coisa também que é bacana comentar é o fato que vocês estão vendo agora, eu não estou lutando, eu não estou fazendo absolutamente nada. E isso é porque eu queria verificar se os meus aliados são competentes. E eles são. Contra inimigos mais fracos, contra grupos pequenos de inimigos, você pode deixar os seus aliados lutarem e eles vão ser competentes, eles vão ser capazes de resolver o problema. Eles vêm até você para te ajudar, para te proteger caso você esteja sofrendo dano, e se eles estiverem em combate, eles vão saber lidar com o combate. E, é claro, às vezes o inimigo pode sim superar eles e causar um pouco mais de dano do que você gostaria, mas é uma forma de você também saber que você pode depender dos personagens que são controlados pelo computador, já que você não controla todos eles. Outro detalhe sobre o mundo do jogo é... Isso aí eu acho que todo mundo já esperava, já sabia. É o fato de que existem chocobos no mundo. Mas também é interessante ver que existem chocobos diferentes. E no caso aqui nós temos uma pequena side quest que dá 200 XP e apenas para você localizar chocobos. E você encontra 2 chocobos pretos andando pelo mapa. Num outro lugar do mapa, do episódio do Sky, você tem chocobos normais, amarelos, com penugem dourada. E esses são chocobos básicos. Então nós temos diferentes raças de chocobo. Então talvez, como Type Zero, você possa ter a sua própria criação de diferentes tipos de chocobo. Agora eu quero tirar um minuto para falar com vocês sobre Arminger. Arminger seria o equivalente ao Limit Break de Noctis. Vocês viram aí o local onde eu apontei no mapa, mostrando o mapa na região onde eu estou. E tem um ponto de interesse escondido. No jogo final, eu tenho certeza que esses Armingers vão estar espalhados em outros lugares. Você começa com 1 e existem 3 para ganhar no demo. E são essas armas que são armas sagradas, armas antigas, ancestrais, que estão jogadas pelo mapa. E não são armas que você pode equipar. São as espadas fantasmas, são as Phantom Swords de Final Fantasy XV. E a ideia é que você acumula essas espadas e elas te dão poderes, elas te dão habilidades. O Limit Break de Noctis é uma dessas habilidades. Você invoca várias espadas ao redor dele para poder lutar e atacar os seus inimigos. E
uma das armas que você pode conseguir, cada uma delas tem uma habilidade diferente. Elas te dão a habilidade, por exemplo, de defender contra ataques à distância. Mas pro final do demo, eu consegui os 4 Armigers. Você começa com um que permite você fazer o seu Warp Strike e o Warp Dodge, que é com os botões de L1 e X e círculo, permitindo que você desvie manualmente de qualquer ataque e para qualquer direção que você quiser, ou apenas segurar e se defender de ataques que você esteja recebendo. Você tem o outro que você tem para receber durante o demo, que permite você invocar todas as espadas ao seu redor, e esse é o Limit Break, que você joga essas espadas nos inimigos e causa altas quantidades de dano. Você tem uma que permite você causar um escudo, que é a espada fantasma que brilha defendendo você. E você tem uma que permite um contra-ataque rápido. Então, quando você ataca o inimigo, você aperta o ataque, o botão do Armiger, e causa um ataque extra no seu alvo. Essa ainda não é a versão final do Armiger, mas aqui vocês têm um exemplo do Limit Break de Noctis, que é quando ele invoca o Armiger completo. Essas são todas as espadas, as Phantom Swords que ele acumulou, e quando você começa a atacar o inimigo com seu combo normal, essas espadas atacam o inimigo aleatoriamente. Ou você pode usar esse ataque especial que consome muito MP, em que Noctis apenas pula e lança as espadas no inimigo, causando uma alta quantidade de dano. O ângulo de câmera aqui não é muito bom, mas existe um outro vídeo logo em seguida em que vocês vão ter uma visão melhor. E você pode ficar utilizando esse aí até você acabar com todo o seu MP, mas você entra automaticamente em status. E aqui a gente tem outro exemplo dessa mesma mecânica. Eu ativo o Armiger no meio de um combate com múltiplos inimigos e eu tô focando em um inimigo só. Mesmo tendo mais de uma dúzia de inimigos no campo, eu tô acertando o inimigo que eu quero acertar. É uma forma de eu focar o meu dano. E se eu trocar o meu Locom aqui no meio do combate, eu vou acertar o outro alvo que eu quero. E mesmo que o inimigo esteja em movimento, o Armiger ainda vai atrás dele. Mas se o inimigo sair do alcance, o ataque vai errar. Então é uma forma de você não pode simplesmente sair spamando o ataque. E essa é mais uma demonstração do mesmo Armiger. Vocês vão ver que quando eu for atacado, vai brilhar uma espada na frente do Noctis, e é a minha Night Shield, que é a defesa. E aí eu simplesmente uso o meu ataque. Vocês vão ver que enquanto eu estou utilizando o Armiger nos inimigos, eu acabo com um inimigo e o Armiger automaticamente mira em outro. Então o combo ele estende para inimigos próximos. Se eu matar um inimigo durante o uso da minha habilidade, a habilidade automaticamente mira no inimigo mais próximo para dar continuidade. Então você não desperdiça o seu poder. Outro elemento que eu queria comentar, isso é uma coisinha, uma bobagem simples, mas durante o demo você tem 9 sapos espalhados pelo mapa que você pode colecionar. E essa é uma side quest que dá, se não me falha a memória, agora 5.000 XP. E eles são bem difíceis de achar, estão bem escondidos, porque eles não são óbvios. E falando de colecionáveis, eu quero mostrar para vocês também a loja. No caso, o posto. É nesse posto onde você encontra Seed durante... Seed ou Seedray, dependendo da pronúncia que você quiser utilizar. Durante a aventura, o seu carro tá passando por reparos ali. E esse posto é uma das lojas que você tem acesso durante o jogo. É onde você pode comprar itens e ver as pessoas conversando a respeito do mundo e das pequenas coisas locais, onde você tem um pouquinho mais de informação sobre o que está acontecendo. Aqui, no caso, nada de particular, mas é bom saber que o mundo não é mudo. Existe conversa a respeito do acontecendo pelo mundo. E você tem essas pequenas lojinhas, lojas de conveniência, é o verdadeiro posto Ipiranga. E você tem jornais que dão notícias sobre o que está acontecendo naquela região ali. Se tem uma side quest, se tem algum mistério acontecendo. E você tem pessoas que aparecem durante épocas do dia, horas diferentes do dia, conversando. Ali você tem os posters do Behemoth que você caça durante o demo. E você não pode interagir com muita coisa não, mas o que realmente importa é a loja em si. É onde você pode comprar poções, antídotos e alimentos. Você pode conseguir esses alimentos caçando no mapa, ou você pode comprar eles na loja. Então agora vamos falar um pouco sobre parry. Parry seria mais ou menos um contra-ataque, é a forma mais prática de explicar essa mecânica. A ideia de um parry é que você vai entrar em combate e você vai repelir o ataque do inimigo em meio ao combate. E eu quero mostrar para vocês como isso funciona. Aqui no caso foi durante uma luta de treinamento com Gladiolos, em que a ideia é que essa é a mecânica mais fácil
de conseguir causar dano nele. Você pode treinar com o Gladiolus, você ganha experiência na primeira vez que você faz isso. E a ideia é que você bloqueia o ataque no momento certo, o inimigo entra em Stagger, que é como ele ficasse paralisado por um instante, e esse é o momento que você causa dano massivo do inimigo. O meu ataque normal causa 200, 300 de dano, um parry bem executado causa 1500. Então é uma forma muito prática, muito útil de você quebrar a defesa de inimigos fortes. É o tipo de coisa que requer ritmo, precisão e bastante atenção de detalhes para garantir que você está fazendo de forma correta e causando dano nos inimigos que você precisa causar na quantidade certa. E aqui é outro exemplo de parry numa outra situação de combate, porque você tem parries específicos para cada tipo de inimigo. Então, para esses cães, por exemplo, quando eles vêm atacar você de frente, você vê um brilho aparecer no canto da tela e é o seu momento de fazer esse parry, em que você repele ele e você joga a sua lança contra ele. Eu não sei o que acontece se você não tiver uma lança equipada. Imagino que você não seja obrigado a ter um tipo de cada arma equipado no jogo final. No demo você não tem opções de arma, mas no jogo final você vai ter. Outro exemplo interessante durante o combate é que você tem o parry de inimigos mais pesados, como os Garulas, e eles são interessantes porque você pode falhar o parry. A primeira coisa importante é isso. Mas se você acertar, você consegue causar uma massiva quantidade de dano e deixar eles off-guard. Off-guard, o inimigo sofre mais dano. E quando você estiver lutando com os seus aliados próximos a você, é possível você realizar um parry que vai fazer acredito que a palavra que utilizaram foi Combined Attack. A ideia é que o inimigo vai me atacar, eu vou dar um parry e Ignis, aqui no caso foi Gladiolus que atacou. Ele causa dano extra no inimigo e me dá mais tempo para causar um ataque ainda mais forte no inimigo. Então ali no caso nós tínhamos um exemplo com Gladiolus e aqui eu tenho um exemplo com Ignis, em que ele percebe, ele está próximo de mim durante o combate. Você vê que o Ignis estava lutando contra os cães, mas porque ele estava próximo de mim e eu ataquei o Garula, ele entra no meu combo e causa muito mais dano no meu alvo. E como já foi dito em outro vídeo aqui no canal também, a respeito das Summons, a gente não sabe como elas vão funcionar no jogo final. Se você pode equipar múltiplas Summons, se todas elas funcionam da mesma forma quando o Noctis está com 0 pontos de vida. Como que elas vão funcionar, a gente ainda não tem certeza. Mas no caso aqui no demo, é uma forma de você eliminar uma situação difícil de combate. Quando você está cercado, cheio de inimigos te atacando e você não tem para onde correr, você segura X e você invoca Ramuh, se você pegou ele no demo. E você tem que sobreviver para Ramuh aparecer, não é automático. Mas é isso que eu falo quando eu quero falar de Final Fantasy moderno. Eu quero algo que ninguém fez, eu quero algo que ninguém sabe fazer. Ninguém teve essa ideia, ninguém mostrou essa ideia, ninguém mostrou essa ideia com esse nível de polimento. Não tem outro no mercado. Isso é Final Fantasy. Um RPG assim tem a marca Final Fantasy. E a Summon, nesse caso, é algo excepcional, absolutamente fantástico. Eu quero ver todas as Summons. E eu não me interesso em ver Summons desde Final Fantasy IX, para ser bem sincero. Então vamos falar rapidamente sobre o Behemoth. Ele é o chefão, por assim dizer, do demo. É o grande inimigo que você está caçando. Ele é um inimigo acima do seu nível. O nível de poder dessa criatura é acima do seu. O nível de agressividade que ele tem, de poder que ele tem. É muito difícil matar ele sem Ramuh. É quase que uma necessidade. Mas é possível. E vocês podem ver que é um inimigo gigante. Ele é enorme, ele é maior do que qualquer outro inimigo que apareça no mapa. Ele tem muito HP, com toda certeza ele vai ser balanceado para a versão final do jogo. E ele tem o covil dele, é uma mini dungeon dentro do mapa de Duscae, que é a área dele. E só porque ele é grande não quer dizer que ele não possa te pegar de surpresa. Aí tá ele aparecendo. E nesse momento, se eu não me engano, eu já estava no nível 40 no jogo. E é impressionante, é uma criatura... O modelo dele é belíssimo, a criatura em si, ela é belíssima. E a ideia é que você tem que matar essa criatura a qualquer forma. E no universo, no mapa de Duscae, os NPCs dão dicas que existe uma caverna com poderes misteriosos, quando você está querendo saber como você faz para matar o Behemoth. O jogo dá a dica
de que você tem que caçar Ramuh para vencê-lo. Mas você pode vencer ele por si próprio. Só é muito difícil. Muito difícil. E uma coisa que você pode perceber, não sei se dá pra ver no vídeo, mas se você prestar atenção ali no ombro dele, tem uma espada cravada. Aquela ali é uma Arminger que você consegue ao derrotar o Behemoth. Outra coisa que o jogo fala pra você é que essa criatura ela é cega de um olho. E é o mesmo olho onde o chifre dele tá quebrado. E o jogo diz pra você que se você ficar do lado desse olho, é mais difícil do Behemoth te atacar. Porque ele não está te vendo. E isso é um conceito super interessante. Que você tem que ter atenção nas características dos seus inimigos para lutar com eles de acordo. Ter um inimigo desse tamanho que tem um ponto cego e ser capaz de explorar esse ponto cego como uma forma de deixar o combate mais justo e mais fácil para você, isso eu acho que é absolutamente sensacional. É uma ideia incrível. Que é uma coisa que, de novo, você não tinha isso antigamente. Não tinha como ter isso antigamente. Eu não sei nem quantos... Tem pouquíssimos RPGs que fazem esse tipo de coisa. Geralmente, ponto fraco de um chefão é uma bola vermelha brilhando. É um buraco na armadura. Quando o inimigo tem uma armadura que você tem que jogar algum ataque especial, aquele pedaço de armadura tem uma rachadura enorme. Ou fica brilhando e a câmera dá um zoom em cima. Com o Behemoth, não. Eu entrei na área e Gladiolus, que é o meu guarda-costas, que me ensina combate, então é um cara que realmente tem uma noção de combate, ele vira pra mim e fala, ó, aquela criatura ali tem um ponto cego, ele é cego de um olho. Lute daquele lado, porque vai ser mais difícil ele te achar. E é realmente isso que acontece. Então, uma forma muito orgânica de você aprender sobre os monstros do mundo e como eles agem e como eles são. E isso eu acho que tem muito, muito valor. Falar um pouquinho para vocês a respeito do suporte. O suporte que os seus aliados te dão. Primeiro, como eu já falei, quando o Noctis está sofrendo dano, os companheiros dele vêm até ele. Eles ficam próximos dele e defendem ele. Aqui no caso vocês estão vendo um exemplo, esse inimigo da bandeira, quando os aliados eles estão para morrer, ele vem até você e te ataca. E eles te prendem e bota essa bomba presa em você. E Noctis fica inutilizado, eu não posso fazer nada. Mas aí eu tenho Ignis que vem e me salva. De mesma forma, você também pode dar suporte aos seus companheiros. Quando eles têm esse íconezinho vermelho na cabeça deles, eu posso chegar até eles e recuperar a vida deles. Dar vida a eles usando poções imediatamente. Só clicar X em cima e bum, de volta ao combate eles vão. E mesmo se eu não puder alcançar eles durante o combate, eu posso mandar eles usarem itens. Eu posso comandar os caras a utilizarem itens, mas é importante que a ação não seja interrompida. Se você for atacado antes de usar o item, o comando é perdido, você tem que dar o comando de novo. Então às vezes é bom você atrair o inimigo para longe e mandar os seus aliados se curarem. E isso aqui é só um breve exemplo de uma coisa que a gente fala demais, que às vezes, eu imagino que isso vai ser consertado na versão final do jogo, às vezes o combate fica um pouquinho intenso demais. Porque às vezes você vai estar numa situação em que você está lutando contra múltiplos inimigos no campo e mais inimigos começam a aparecer. E os seus aliados, eles podem morrer. Entre aspas, eles ficam down, eles são fora de combate. Se você perder todo o seu HP branco, a sua barra de HP ficar vermelha, quer dizer que você está fora de combate, mas você pode se recuperar. Se a barra vermelha zerar, só um Phoenix Down te salva. E numa situação dessas, em que você tem vários inimigos no campo, um aliado seu tá fora de combate, você não tem como cuidar dele, e tem inimigos demais próximo de você, você pode procurar o seu melhor alvo, mas às vezes a melhor estratégia é fugir do combate. No caso, eu tento pegar um inimigo que dá mais XP, matar ele rapidinho e sair correndo. E por fim eu quero falar com vocês sobre o que acontece no final do demo. Quando você finalmente vence o Behemoth, você recebe o chifre dele, o outro chifre dele. E a ideia é que essa é a quest que você está fazendo no mapa. E você tem que pegar esse chifre e levar ele até a loja para poder vendê-lo. E ele vai te dar o valor de dinheiro que você precisa para consertar, pagar os consertos do seu carro.
e ele vale 25 mil. E embora você consiga 25 mil com itens do jogo, mas não, o jogo quer que você consiga essa quest primeiro. E a ideia é bem simples, você caça essa criatura poderosa que está aterrorizando a região, você consegue o dinheiro para consertar o seu carro, você pega o seu carro e você volta para a estrada. Essa é a ideia do jogo. E esse é o final do demo, é onde a gente vai... A gente já conversou com o Cindy antes, num outro momento do demo, mas aqui você vê, o seu carro tá pronto, o carro é belíssimo, e realmente é um belíssimo carro. Gran Turismo não tem carros assim. Parece um carro de Drive Club, pra ser bem sincero, falando de jogos de PlayStation 4. Se esse jogo sair para Drive Club, se esse carro sair para Drive Club como uma promoção para divulgar Final Fantasy XV, eu vou ficar feliz. E a ideia é que você tem que localizar a Cindy para pagar ela pelos concertos, porque ela é a mecânica que está trabalhando no seu carro. E aí você vai ter, por fim, o final do demo de verdade. E muita gente criticou Final Fantasy XV pelo visual dos personagens, e aqui você tem um belo exemplo disso. Sim, o grupo de Noctis todo se veste de preto, mas o clã de Noctis todo se veste de preto. É um mundo de realeza, sabe? Esses caras, ele é o príncipe, eles são os guarda-costas dele, e o clã dele todo se veste de preto, isso aparece em trailers. E a outra facção do mundo que traiu e capturou a cidade do pai do Noctis, que é o rei, todos eles estavam vestidos em mantos brancos. Então, é uma codificação visual. Os vilões estão uma cor, os heróis são outras. E a Cindy, realmente, a roupa dela não deixa muito a desejar. Não, tá tudo aí. Tá tudo visivelmente aí. E é bacana, porque essa região de Duscae é uma região no sul do mapa, então ela tem um sotaque meio texano, na versão americana, é um sotaque meio de menina do campo mesmo. Eu não tenho muito a falar de Cindy, cara, pra ser bem sincero, não me incomoda. Não fede nem cheira. Já Noctis, aquele negócio, eles parecem o Backstreet Boys, eles parecem o NSYNC. Eles realmente parecem. Mas ele é um príncipe. Ele tá andando numa cidade do interior. Óbvio. Sabe? Quando o Noctis está perto de... Como aqueles caras lá no fundo que estão de camiseta regata. Quando ele está ao lado dessas pessoas, numa cidadezinha no cu do mundo, no meio do mapa, é claro que eles vão se destacar. Mas na cidade real, numa rica metrópolis, nesse universo de Final Fantasy, você veria pessoas vestidas assim. Então é muito contraste o ambiente onde eles estão. E não me incomoda muito não. Seria bacana ter um pouquinho de variedade de cor no visual dos personagens, mas eu não quero que eles me vendam fantasias e roupas. Eu não quero comprar roupa para esses personagens. Eu quero comprar armas, itens. Eu prefiro isso. Então, se eles forem usar essa mesma cor para tudo, beleza, show de bola. Bem, pessoal, e esse vídeo enorme é o motivo desse vídeo ter demorado tanto para sair. Eu sei que eu poderia ter destrinchado até mais o jogo para vocês. Tem inúmeros pequenos detalhes e tem minúcias aqui que a gente poderia conversar a respeito. Mas a verdade é que eu tô querendo mostrar para vocês o motivo pelo qual eu tô botando tanto vídeo de Final Fantasy XV no canal. É porque eu meio que tô pregando a palavra do jogo, né? Pra ser bem sincero. É diferente. É diferente. É novo. E se você enxergar Final Fantasy como algo que parou no 7, ou no 8, ou no 9, você vai ter um punhado de jogos bons na mão, jogos excelentes na mão. Mas você não vai ter o futuro da série na mão. Coisas mudam. Final Fantasy XIII foi péssimo, horrível. Eu fiz um review do Final Fantasy XIII em que eu disse que valia a pena porque estava barato para PC. E essa é a realidade. Quem quiser experimentar Final Fantasy moderno, pelo menos você não perde muito dinheiro jogando. Mas Bravely Default, que é um RPG, é Final Fantasy, absolutamente. Bravely Default é Final Fantasy, ok? E é RPG de turnos.
absolutamente RPG de turnos. Porque RPG de turno funcionam bem em formatos portáteis. E é onde eles existem agora. É onde eles nascem e morrem. É lá. E funciona bem. Mas um Final Fantasy como isso que vocês estão vendo na tela agora, e cada vez que você entrasse em combate, fizesse e começasse uma musiquinha e turnos, eu acho que seria horrível. Não seria aquilo que a gente estava querendo. Não seria aquilo que eu queria, pelo menos. Sabe, é 2015, nós estamos na 8ª geração de consoles. O mundo mudou, a tecnologia mudou, as coisas estão sendo avançadas, e agora eles estão tentando expressar histórias épicas de fantasia, e magia, e tecnologia, de uma forma diferente. E eu vou julgar o jogo quando ele sair. Ele pode ser uma merda. Final Fantasy XV pode ser absolutamente uma bosta. E se ele for uma bosta, eu vou falar que ele é uma bosta. E eu vou fazer um review sobre ele, falando que é uma merda. Mas isso porque a história foi ruim. Ou porque os personagens não têm carisma. Ou porque a música é inconstante. Ou porque o frame rate do jogo é uma bosta. É isso que vai quebrar Final Fantasy pra mim. Não é porque eles mudaram o sistema de combate um pouco. Eles mudaram muito. Mas pra quem acompanha videogames de verdade, se você não viu essa mudança acontecendo desde aquela época, se você não tá vendo esse vídeo na sua frente agora, se você não tá vendo Final Fantasy XV e você não consegue enxergar Kingdom Hearts aqui dentro, então você não tá prestando atenção. Porque Vagrant Story, é Parasite Eve, Final Fantasy Dissidia, Crisis Core, Type Zero, Kingdom Hearts. É a Square evoluindo, Final Fantasy XI para Final Fantasy XII, para Final Fantasy XIII, infelizmente, em que eles vão evoluindo as séries deles e tentando chegar num próximo nível. E eu quero ver o próximo nível. E se ele for bom, ele vai ser bom. Se ele for ruim, ele vai ser ruim. E é assim que as coisas são. E eu estou empolgado com Final Fantasy XV, porque a história é interessante. A história de Final Fantasy XIII foi uma bosta. Mas o que me matou naquele jogo não foi a história. Foi que os personagens são horríveis. Os personagens não têm carisma, não têm personalidade, não têm... Eles não têm... Cara, eles são tábuas de madeira. No combate, eles não têm diferença entre um e o outro. Fora de combate, eles são algumas frases soltas e nada mais. Eles não são pessoas, eles não são personagens que eu leria a respeito num livro, por exemplo. E Final Fantasy Crisis Core é um exemplo de que isso pode ser feito de forma correta. Type Zero é um excelente exemplo de uma história simples, bem contada. E Final Fantasy XV usa elementos. Eu tô vendo uma história aqui que me interessa. E eu espero que ela interesse você também. E eu vou parar por aqui porque esse vídeo está sendo gigante. Vai ser um inferno fazer o upload desse vídeo. O que eu não faço por vocês? Mas tudo bem. Faz parte. É assim que o canal Caps Lock analisa um jogo, ok? Essa é a minha análise de Final Fantasy XV, episódio do Sky. É isso que vocês estão vendo, mais a playlist. Quem olhou esse vídeo e achou ele grande demais, sinto muito, o vídeo não era pra você. Mas se você queria saber mais a respeito desse jogo e da minha opinião a respeito desse jogo, é assim que a gente faz. A primeira meia hora não vale de porra nenhuma. Vamos testar a demo, é uma bosta. Quando você quer fazer uma análise de verdade, você senta o rabo na cadeira, você joga o jogo durante 10 horas, você filma 4 dessas 10 horas e transforma essas 4 horas em 1 hora de vídeo. É assim que você analisa um jogo. E é assim que eu faço, beleza? Muito obrigado por me aturar até agora. Muito obrigado por acompanhar minha cobertura do jogo até agora. Mais vídeos quando a gente tiver mais informação relevante. Beleza? Esse é o acordo. Eu trago pra vocês quando a coisa for boa. Quando a coisa for merecedora do seu tempo e do meu. Ok? Então, mais uma vez, muito obrigado por acompanhar o canal Caps Lock até aqui.
Por favor, veja outros vídeos do canal, de repente tem algum conteúdo aí que você curte. Se você ainda não é inscrito, por que não se inscrever agora e ser um amigo do canal? Seja muito bem-vindo. E eu vou ficando por aqui, pessoal. O meu nome é Araújo e eu espero ver vocês no próximo vídeo.